Ninguém em São Vicente da Serra esqueceu a noite em que Marcos Ferreira desapareceu. Era 23 de agosto de 2007. A cidade inteira sofreu um apagão. Não houve tempestade. Não houve vento. Apenas as luzes se apagaram de uma vez, como se alguém tivesse desligado o mundo da tomada. Marcos voltava de moto da fábrica onde trabalhava. O trecho da estrada passava por uma área de mato fechado, sem casas por quilômetros. Segundo o que ele contaria depois, o relógio do painel marcou exatamente 22h17, quando tudo ficou silencioso. Nem insetos, nem vento, nem motor. A moto morreu sozinha. Então, o céu se abriu. Uma luz azulada desceu lentamente, sem som, grande como um estádio, escondida pelas nuvens. Marcos tentou correr, mas o corpo não obedeceu. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A última coisa que viu foi a estrada se afastando. E depois, nada. Marcos foi dado como morto. Buscas foram feitas por semanas. Helicópteros, cães, voluntários. Nenhum sinal, nem corpo, nem moto. Até que, 42 dias depois, às 3 horas da manhã, um vigia da prefeitura encontrou Marcos parado, no meio da praça central. Descalço, sem sujeira, sem ferimentos, e segurando a própria moto, intacta. O relógio do painel ainda marcava 22h17. No hospital, Marcos não lembrava de nada entre o momento em que a luz apareceu e o instante em que se viu na praça. Mas algo estava errado. Ele não piscava, não sentia fome, não dormia. E quando finalmente dormiu, no terceiro dia, começou a gritar em uma língua que ninguém reconhecia. Com o tempo, fragmentos da memória começaram a surgir. Ele contou ao médico que acordou em uma sala branca, infinita, sem cantos. Havia figuras ao redor dele menos altas, finas, com olhos negros, que pareciam não refletir luz. Mas o pior não eram eles. Era a janela. Do outro lado, ele viu ao terral, pequena, distante, como se estivesse muito mais longe do que a lua. Um dos seres se aproximou e tocou sua testa. A voz não saiu pela boca, menos ecoou direto, dentro da mente. Seu corpo é um recipiente imperfeito, mas sua mente é adequada. Marcos tentou gritar, e então viu outros humanos, centenas, flutuando imóveis conectados por cabos vivos como raízes pulsantes, entrando em seus crânios. Alguns ainda estavam conscientes e choravam em silêncio. Depois disso, Marcos passou a mudar. Ele começou a prever acidentes. Sabia quem iria morrer. 3 dias antes de um incêndio matar uma família inteira, Marcos foi à casa deles e disse: "Saiam daqui." Não soube explicar como sabia. Na semana seguinte, avisou um colega de trabalho para não pegar a estrada naquela noite. O homem ignorou. Morreu em uma colisão frontal. As pessoas começaram a ter medo. Certa noite, o padre da cidade decidiu confrontá-lo. Perguntou diretamente: "Marcos, o que eles fizeram com você?" Marcos chorou pela primeira vez desde que voltou. E respondeu: "Eu não voltei inteiro." Então explicou a verdade. Os seres não estavam estudando humanos, estavam substituindo. A Terra estava sendo lentamente infiltrada por consciências alienígenas, incapazes de sobreviver fisicamente aqui. Eles usavam corpos humanos como interfaces biológicas. Algumas pessoas eram devolvidas, mas não para viver, e sim para observar. Marcos era um deles, um transmissor. Tudo
que ele via, sentia e ouvia era enviado de volta. A abdução não durou 42 dias. Durou 42 anos. Para ele, seu corpo não envelheceu porque esteve fora do tempo. O padre perguntou, tremendo, quantos já estão aqui? Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu, mais da metade da população. Na semana seguinte, Marcos desapareceu novamente. Mas antes disso, deixou uma frase escrita na parede de sua casa. Eles não descem em naves, eles nascem em berços. Desde então, coisas estranhas continuam acontecendo. Pessoas que mudam de personalidade da noite para o dia. Gente que não pisca. Crianças que desenham estruturas impossíveis. E se você prestar atenção, vai perceber que algumas pessoas, quando acham que ninguém está olhando, observam o céu como quem espera ordens. Talvez Marcos não tenha sido abduzido. Talvez tenha sido devolvido, porque a invasão já estava completa. E agora, eles só precisam observar o próprio rebanho em silêncio de dentro